Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro e ao meu lado aqui direito estou com ele, um co-host muito querido aqui no nosso podcast. Começou no Steampunk, mas logo participou de vários episódios aqui com a gente, um convidado muito querido. Estou aqui com o professor André Felipe. Opa, dale, pessoal. Agora vendo meu rostinho lindo e estejam aí todos convidados para esse bate-papo, para esse jogo de bola, para essas várias perguntas, conversas que estamos fazendo aí. E agora com vídeo. Com vídeo, exatamente. Bom, gente, esse é o segundo episódio que a gente tá fazendo em vídeo, né, também. E é uma nova fase do podcast, a gente vai ter mais episódios em vídeos, tá? E, bom, eu não pude deixar de não chamar o professor André, e eu tenho uma história curiosa aqui, né? Vamos começar por onde a gente se conheceu, professor, você se lembra? Foi através do William, né, lá no evento. Sim, exatamente, no evento aqui em São José. Eu não lembro o nome do evento, você lembra, professor? O nome eu não recordo. O nome era bem legal, só que eu não me lembro qual era o nome, mas é de anime, né? Do pessoal Cultura Geek Otaku. Bate-papo, a gente se conheceu em uma feira geek, né? Uma feira que teve vários cosplays e tudo mais. E foi a segunda edição que eu fui. A primeira edição até foi bem, assim, mais tranquila e tal. A segunda edição tinha até bastante gente, né? Tinha os videogames ali e tudo mais. E você se lembra disso, professor? Sim, desse dia que você foi até fantasiado, se não me falha a memória, de padre. Acho que era um padre, não era? Não. Era pra ser tipo uma criatura lá religiosa, mas quando tava muito quente ele não conseguia ficar com a máscara o tempo inteiro. Era pra fazer uma máscara e tudo mais. Mas assim, eu fui um visual assim só pra dar uma olhada mesmo, pra ver. Porque eu queria ter ido na primeira edição, mas eu não consegui por causa dos trabalhos aqui na região de Rio Negro. Então, não deu certo ali as datas. Eu já aproveitei, surgiu a segunda oportunidade. Um evento aqui de mais ou menos, assim, médio porte, em São José dos Pinhais, que já foi uma vantagem, que já foi a segunda edição, porque São José dos Pinhais tem um problema grave, que só tem primeira edição de tudo quanto é evento, exceto a Festa do Pinhão. Tirando a Festa do Pinhão, você tem primeiro evento de tudo. Exato. Daí, dificilmente você vai ter o segundo evento. Exato, eu lembro que em São José a gente teve uma edição em Curitiba em 2014 do MegaCon, em Curitiba. E a segunda edição do MegaCon foi em 2016 e na FAI, aqui em São José dos Pinhais, na minha faculdade. E também só teve uma edição e nunca mais se ouviu falar na MegaCon, né? E era um evento que eu gostaria de que tivesse mais edições e tudo mais, acho que seria legal. É, que a MegaCon ela teve alguns problemas por causa das mudanças que ocorreram na direção. Então, o pessoal que organizava, morava todo mundo em Curitiba, só que um dos organizadores foi morar em outra região, daí o outro também já começou a trabalhar numa faculdade, já não estava conseguindo organizar tudo. E querendo ou não, organizar um evento é muito complicado, é muito tenso. Ainda mais um evento, por exemplo, como a MegaCon, que foi um evento assim, por ser gratuito, é um evento que reúne muita gente. Primeira edição, se não me engano, bateu 5 mil pessoas. A edição de São José dos Pinhais bateu 6, 7 mil. Daí teve uma outra edição que eles fizeram, eu acho que a última que eles fizeram foi na PUC, que bateu, tipo, o pessoal tava comemorando que bateu quase 20 mil pessoas. Caraca, visitando. 20 mil pessoas, caraca! E a MegaCon, ela é forte nos Estados Unidos, né? Tipo, Sim. Nos Estados Unidos ela acho que é o maior evento geek, né? A SSP tem licença, né, para usar os nomes. Então, assim, mais baseado. E no caso ali da MegaCon, eu me lembro quando o pessoal estava organizando a primeira ainda. Eu estava recém-entrado ali na organização do grupo do Steampunk. E, assim, as discussões eram bem interessantes, porque a ideia era evitar fazer como um evento como acontecia antes, que era o Shinobi. Que é só para a cultura do pessoal otaku, dos mangás e dos animes. Então, a MegaCon era para reunir o pessoal da literatura, o pessoal do filme, o pessoal de música, de tudo. Né? Foi feito um convite para todo mundo participar. Então, teve bastante gente que, por exemplo, teve bastante fã-clube que foi montado com a MegaCon. Caraca, não sabia disso. Essa eu não sabia. Essa realmente eu não fazia ideia que tinha sido montada. Se eu não me engano, eu acho que o pessoal que montou o fã-clube dos Power Rangers apareceu ali na MegaCon. Iniciou ali um cara levando a coleção e foi juntando mais gente. Não tenho certeza, pode ser que eu... Como é assim? É aquela coisa, é a rádio fofoca das organizações de evento. Então você vai sabendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma pessoa comenta, outra pessoa comenta,
E assim vai indo. Tenho foto lá, tudo, e não sei se você chegou a conhecer o professor Mustafa. Sim, Você chegou a conhecer o professor Mustafa? sim. Legal. O professor Mustafa, ele tem um livro, não sei se você chegou a ler, A Cor da Tempestade. O professor faleceu em 2017, né? É Então, uma perda. eu conheci, eu fui saber quem que era o professor Mustafa depois que ele morreu, que daí eu liguei o nome à pessoa. Porque eu conhecia ele por outras, né, de formas indiretas. E eu acho que a primeira vez que eu conversei com ele foi na primeira MegaCon, Sim, que foi lá na UTFPR, se não me na falha. UTFPR. Essa edição eu tava. Eu tava no segundo ano do ensino médio. Ele lançou. Eu não sei se foi a primeira ou segunda edição desse livro que ele lançou, A Cor da Tempestade. A parada é que esse livro é muito legal. Não sei se chegou a ler, ó, professor. Não, eu li algumas críticas e resenhas sobre. É um livro de conto, né? Então, ou seja, cada história ela conta totalmente diferente uma história da outra, mas é muito legal. Me lembrou assim muito na época eu também estava assistindo aquele Black Mirror que tinha cada Ah, sim. episódio é tipo assim. Então Ah, cada modelo história ela coletânea. e assim é muito interessante você analisar, né, as histórias do professor Mustafa. Porque eu vejo que ele foi um cara que, assim, na escola ele era um professor de química excepcional, assim, ele era absoluto na área dele, que era química, e eu aprendi muito química com ele, poxa, professor sensacional, uma perda muito grande, assim, eu tenho certeza que ele teria lançado muito mais livros e tal, né, infelizmente, em 2017, acho que ele veio a falecer, né, acho Sim. que foi infarto, se não me falha a memória, mas, assim, um cara gigante aí na literatura e vai deixar saudade. E eu tenho o livro dele autografado e é um cara que, olha, o professor Mustafa, você era demais, assim, sabe? Assim, eu tenho boas lembranças, sabe? Apesar de fazer já um tempinho e muitas dessas lembranças foram na escola, né? Foram 3 anos que eu estudei no Top Gun, antigo Top Gun, né? Agora não é mais. E Agora eu da tive, Elite. e eu tive muitos professores marcantes, assim, na época de escola. Não sei se você teve, professor André, tipo assim, teve algum professor que foi responsável por você virar professor? Olha, tiveram vários. Assim, eu sou de São José dos Pinhais, eu estudei ali no colégio. Primeiro eu estudei no colégio Genoveva, professora Genoveva Seguro de Brito, ali perto da Boneca do Iguaçu. E lá eu tive duas professoras excelentes, que me marcaram assim como vontade de dar aula, que era a professora Claudete e a professora Wanda. Elas eram. Era legal porque elas eram gêmeas. Daí uma era loira e a outra só pintava o cabelo de preto. Era muito divertido a aula. Daí uma dava aula para o terceiro e para o quarto ano, e daí no quarto ano ali no Genoveva, eles, para habituar o pessoal para o quinto ano, eram três professoras, daí uma para português, uma para matemática e outra para história, geografia e ciências, né, ciências sociais. Daí elas ficavam revezando ali, era muito divertido. E assim, as aulas que elas davam eram muito legais, me marcou. Elas apoiavam, elas foram, inclusive, a primeira vez que eu fui fazer um teste ali de cognição foi por indicação delas, que elas falaram, não, o André ali tá muito à frente dos demais colegas, tem que ter, deve ser feito alguma coisa. Eu fiz um acompanhamento ali inicial, muito bom. Depois eu fui pro colégio Silveira da Mota, ali no centro, e ali eu tive Conhecido. contato com três professores assim muito marcantes para mim. Dois homens, uma mulher, assim, sensacionais. Começar pela professora que mais me marcou foi a professora Samara de História, que ela foi uma das que mais abriu minha mente para concepção do que é estudar história, que não era aquela coisa do tipo decorar um texto, ia muito além do decorar um texto, era compreender, relacionar, ver quais as partes que uma estava entrelaçada com a outra, como que as coisas iam caminhando. E era legal porque ela era uma professora que ela tinha um posicionamento muito interessante com relação à questão do posicionamento para ela ser a única professora negra do colégio na época, Caramba, legal. e ela era um bandista. Bandista, bacana. Então ela sempre falava sobre a questão de diferenças religiosas, ela deixava isso marcante, só que não de uma forma negativa, mas ela tentava falar que, olha, eu sou um exemplo. Se eu peguei e vim lá da região do Pará para dar aula para vocês aqui, vocês vão conseguir qualquer outra parte do mundo, vocês vão poder ser grandes. E isso num colégio público é muito necessário, é muito importante essa valorização dos alunos. E os outros dois professores são de áreas assim que
é até engraçado. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com matemática. Tenho problemas, assim, eu demorei muito tempo para entender, por exemplo, como que funciona uma conta de 2 mais 2. Sim, simbolicamente falando, só comecei a ter essa compreensão na quinta série, graças a um professor, que era um professor temporário, que era o professor Ricardo. E assim, eu adorava as aulas dele, porque ele começava as aulas sempre com uma frase do dia, e a partir da frase do dia ele emendava com conteúdo de matemática. Legal. Para mostrar a relação da matemática com a vida. E o outro grande professor que me inspirou até o jeito de eu dar aula, até o jeito de me comportar foi o professor Ricardo. Ele é um professor de matemática, física e química. E assim, ele era um professor que eu gostei muito, porque ele foi o primeiro professor que falou: eu não estou dando aula para criança burra. Vocês são crianças, mas vocês têm capacidade de entender. Então eu não vou ficar aqui fazendo pirueta, não vou ficar aqui enrolando. Eu vou ser sincero com vocês, direto, com conteúdo e com as explicações. Porque eu sei que vocês têm capacidade de entender. E isso eu achei muito legal. Claro, não foi tão grosseiro quanto eu tô dando a entender, tá? Ele era bem mais divertido. Como que eu pude esquecer? Teve uma outra professora que daí me inspirou muito sobre a questão de atividade, de propor atividades para os alunos, que é a professora portuguesa, a professora Dirce. Que ela é uma professora de português, só que ela fazia, por exemplo, vamos estudar um livro? Vamos. Vocês vão apresentar como teatro. E vocês vão ler o livro, vocês vão fazer a apresentação, vocês vão ter que ensaiar, vocês vão ter que se virar para apresentar aqui na frente. Vamos trabalhar com poesia? Beleza. Então, vocês vão bolar uma apresentação, vão ter que mostrar aqui na frente, e foi através das aulas dela que eu aprendi muita questão sobre como me relacionar com outras pessoas, relacionar com a questão de trabalho, de equipe, e isso me deixou sempre muito marcante, assim, que eu fui levando mais para frente. E como é que funciona as suas aulas, professor, hoje? Hoje você leciona para quais turmas, tipo, de qual ensino médio, ensino fundamental? Então, eu já dei aula do quinto ano até o ensino para jovens e adultos, tá? Eu trabalhei 6 anos na rede pública, agora nos últimos 2 anos eu estou só com a rede particular aqui na região de Rio Negro. E as minhas aulas, né, eu atualmente eu dou aula de história, mas eu já dei aula de história e ensino religioso, para público e privado também. As minhas aulas eu gosto de ser uma aula participativa, uma aula de fazer os alunos pensarem e relacionarem o que eles estão estudando. Não só fazer a leitura dos textos, mas também o que aquela leitura quer dizer, qual é a informação que ele quer passar. Porque, infelizmente, a gente está vindo numa cultura cada vez que restringe mais a questão de capacidade de leitura, capacidade crítica. Ali, a vida se resumiu a 130 caracteres no Twitter, quando tem, ou quando está permitido. Ou então a manchete ali do Instagram, ou então uma imagem ali uma imagem sensualizante e uma frase bíblica. Isso reduziu muito a capacidade de cognição. E é necessário a gente retomar isso. Eu sempre busco tentar trazer a questão da interdisciplinaridade, porque tem muito disso que os alunos pensam as disciplinas como caixinhas que não se comunicam uma com a outra. Então, aquilo que eu aprendo em português, eu nunca vou usar em história. Aquilo que eu vi em geografia, eu nunca vou relacionar com matemática. E durante as aulas, eu fico forçando os alunos para relacionar os conteúdos. Então, eu tive trabalhos muito legais, conversando com os alunos, vendo o que eles estavam... Eu não conversava com os professores, eu sempre conversei com os alunos para ver qual que é a percepção que os alunos têm do que eles estão discutindo nas outras matérias e trazer para a aula de história. Então, estou trabalhando ali com pessoal de 6º ano, trabalhar Roma Antiga. Em língua portuguesa, eles estão trabalhando ali questão de radical das palavras. Então, já tenta misturar as duas. Estou trabalhando com 7º ano, grandes navegações. Puxa com geografia, que eles estão vendo ali continentes. Pegar 3º ano, trabalhar Guerra Fria. Pegar matemática e estatística. Então, para tentar relacionar isso, para eles perceberem como as coisas estão entremeadas e que não adianta você pensar em só uma disciplina, você tem que pensar em todas elas, e o que você aprende numa, você tem que usar na outra.
Não é porque você aprende a escrever certo em português que em história você vai escrever assassinato com C cedilha. Eu vejo que, assim, eu com certeza eu tive professores marcantes, eu gostava muito de história também na época de escola. A história eu acho que, assim, ela é um assunto que, principalmente a parte da Segunda Guerra Mundial, né, gosto, acho que tinha, não sei se o professor lembra daqueles documentários que você comprava, na época comprava na banca, hoje tem tudo no YouTube, esse tempo atrás eu achei uma playlist com todas, é o Battlefield, só que não o Sim. jogo, o que Do, vinha... o seriado de O pesquisa. seriado, eles vinham na. Eu gostava já quando era criança, eu comprava, né? Eu tenho alguns, a Batalha da Itália. Agora descobri que tem tudo no YouTube. Alguém postou todos, assim, dublado. Eu ainda quero assistir. Só que, é claro, é um documentário, assim, bem mais maçante e tal. Não é um filminho bonitinho que você vai assistir lá, todo trabalhado. É um documentário. Mas, assim, acho muito legal. E eu gostava, assim, porque era jovem. Os jogos que eu gostava na época eram jogos de tiro. E assim, ó, a gente pegou uma geração de jogos da Segunda Guerra Mundial, então era muito legal. Chegava na área da guerra, pô, mas eu já vi isso numa fase, num jogo, tal, lá, o dia D e tudo mais. Então, poxa, fui atrás, gostava e tudo mais. A parte quando começa ali, Getúlio Vargas ali e tudo mais. Agora, após Segunda Guerra, eu gosto muito da parte da história do Brasil também. A gente tem podcast sobre a história do Brasil. Ainda, eu acho que você não tem a oportunidade de conhecer o professor Guilherme, já a gente trouxe algumas vezes aqui, ó. Você chegou a conhecer? Professor que Talvez ele tenha participado de alguma conversa, porque não me é estranho o nome. tem o Guilherme, que é aquele que a gente chama que é amigo do Gustavo, né? Do Negão. E Uhum. aí tem o professor Guilherme. Faz tempo que ele é lá do Rio de Janeiro. E tem Ah, o não. Então professor não conheci. Foi só o Guilherme mesmo, amigo do Negão. se não me falha, é o professor Paulo Gustavo também. Ele também, a gente tem alguns professores de história, e também o professor José Corman, que é de Santa Catarina, que não sei se você conhece, que já escreveu também Então, sobre a Guerra do Contestado também lá, porque como São Bento ali é toda aquela Rio Negrinho, toda aquela parte ali, ele tem bastante livros publicados também lá na cidade. E a gente trouxe também, eu lembro que um dos podcasts mais marcantes que eu tive foi sobre a Guerra da Ucrânia com o professor José Corman, e ele trouxe assim, um podcast bem legal. E foi legal esse podcast, professor, porque na época nós íamos fazer um podcast sobre a guerra da Ucrânia e nós chamamos o nosso amigo Nicolas, que até participou, era um amigo do William, até, uhum. e ele foi até para a ONU, não sei se você chegou a conhecer ele e tudo mais, ele teve algum evento que ele foi. Só que no dia que a gente foi gravar esse episódio, a gente usava na época o Discord para gravar, a gente perdeu a gravação, gravou Ah, 5 minutos, e aí complicou. E aí, como é que eu ia fazer? Aí, a minha ideia já era entrevistar o José Corma também para falar. Aí eu falei, professor, é assim, assim, assado. Aí acho que eu gravei com ele 4 horas da tarde. Eu pedi para todo mundo responder. Eu fiz um questionário de pergunta, mandei todo mundo responder. E aí fui montando o poder. Foi um dos episódios assim, mais trabalhosos de todos, assim, porque como teve que pegar o áudio de cada um, tipo, ir jogando, ele foi diferente. Ele foi acho que o único episódio que não foi assim, que teve que, tipo, ser montado em questionário que aí aconteceu e tal, e às vezes realmente a tecnologia, foi aquele dia pifou realmente, né? O Skype, graças a Deus, até hoje nunca me deixou na mão, né? Mas, claro, a tecnologia a gente sabe que pode acontecer, né? Mas só assim, deixar uma professor, nota, Skype, não entenda isso como um desafio, isso daqui é um elogio, tá? Não um baita vai. elogio, baita elogio. Hoje em dia, com essas inteligências artificial, vai que ele aceita como um desafio. Ah, nunca travou? Vamos ver. Eu gosto do Skype, o pessoal fala, assim, que o Skype é mais coisa mais de velho, né? Mas só que o Skype, assim, de verdade, se hoje cair minha internet, ele vai jogar o que eu tenho gravado daquela até aqui. Tipo assim, eu perdi o material, eu não perco. A não ser que eu delete. Aí, realmente, aí eu perdi. Mas assim, o Skype nesse ponto ele me protege mais nesse Sim. sentido. Bom E background. ele dá um background. Graças a Deus eu nunca tive problema aqui. Mas tem várias plataformas, tem o Zoom, tem o Meet também, né? Eu particularmente gosto bastante do meu Skypezinho aqui, né? E assim, professor, uma das coisas que eu ia perguntar, você começou com a gente lá no podcast de Steampunk, primeiro episódio, né? Ainda naquela conversa que a gente se conheceu pessoalmente, foi em 2023. Acho que foi, né? 2022. 22, acho. 22, tá. 22. E aí, bom, de lá pra cá,
você participou de inúmeros episódios aí. E eu queria saber qual que você mais curtiu mais, qual que foi o episódio que você achou mais legal de todos, assim, até agora que você participou, digo, no caso. É que assim, todos eles são muito divertidos, todos eles são muito legais, cada um à sua Sim, sim. maneira. Então são todos muito bacanas. Ah, achei muito interessante o episódio do final do ano. Foi bem, foi bem louco, mas foi muito legal. Tem que ter o espírito da quinta série numa É, conversa, senão fica chato. sim, sim, Senão fica exato. igual aquela roda. Atualmente ninguém vai ver o podcast do Roda Viva. Eu ainda assisto, depende do convidado. Eles Não, mas fizeram uma entrevista. assistir o programa é uma coisa. É. Ver o podcast. Ah, tem um podcast também? Esse eu não Eu não sei sabia. se eles fazem podcast, se eles fazem. Eu nunca vi alguém falar, nossa, é necessário ter uma versão em áudio do Roda Viva. É. O Roda Viva, é assim, é legal, tipo, chega na hora da política, é interessante, né, gera muita polêmica, tem uma entrevista emblemática, eu acho que é também com o Mano Brown, com o Senna também, o Ayrton Senna também tem uma entrevista, assim, bem legal que eles fizeram no Roda Viva. Só que aquele programa, o Roda Viva, ele é bem sério, tal, né? Eu, particularmente, ficaria, sei lá, eu não sei como é que eu me comportaria, sentar naquela cadeira e, tipo, ficar naquele círculo lá, um monte de gente, assim, te perguntando. Se parecia que tá num tribunal, assim, tem que ficar girando aquela cadeira. Mas eu acho que, assim, é uma parada que, se me convidasse, eu iria, sem pensar duas vezes. Eu, com certeza, participaria, mas ficaria nervoso. Tipo, não vou dizer que seria uma coisa assim, olha, eu falo, caraca, mano, aqui que você vai ser desossado aqui. Assim, não, mas assim, voltando ali, né? Sim, sim. Os que eu gostei bastante. O do Drácula, Drácula, legal. do Van Helsing. O Drácula teve? Acho que foi do Van Helsing, né? A verdade foi o mesmo. É, foi o mesmo, é. Na verdade, é pra ser do Van Helsing, mas falaram mais do Drácula. É. Daí por isso que eu achei que era né, Não, mas separado. era o mesmo. Eu ainda quero fazer um específico do Drácula, ainda tem que conversar com o professor Raul, até por sinal. Então, ali o do Van Helsing foi muito bacana. O... Os de episódios com políticos também são interessantes. Me fez voltar a me interessar novamente pela política de São José dos Pinhais. Daí eu até fiquei feliz ali com o resultado que teve, ali que teve a eleição de uma das entrevistadas. Não sei se o É, rapaz também conseguiu se eleger os dois. teve o Juliano, não. Não? O Juliano Ah, ficou com 530 votos, mas ano passado a gente entrevistou o Tom Rodrigues, ele entrou. Entrou o Tom, entrou a Sabrina, aí um ficou como suplente, que foi o. Agora me fugiu o nome dele agora. Não, infelizmente o Juliano não conseguiu. Mas, ah. assim, ele conseguiu um bom voto, assim. Para a primeira vez dele, eu acho que se ele Opa, for na próxima acho que ele consegue. já é um ótimo resultado, já é uma coisa muito interessante isso. Sim, Então, sim. acompanhar esse pessoal, né, me deu bastante vontade. É que foram tantos assim que eu acabo confundindo também um com o outro. Então, a minha memória depois do Covid ficou uma porcaria. Eu até falo Não, para os meus alunos que eu entendo, eu decorei a ordem de história, mas na hora que eu vou falar de datas, eu tenho que olhar no livro, igual eles. Então, e assim, agora eu tô com um na cabeça, mas eu sei que é mistura de três diferentes. pergunta Que daí, capciosa. exato, que daí mistura as perguntas. Que daí era uma que é uma moça que foi entrevistada que ela parecia que ela tava com medo da entrevista, que eu não vou me lembrar agora qual que foi. Da entrevista. Que ela ficou. Ah, foi dos filmes, talvez. Do filme, a menina não falou muito. Que, tipo assim, eu fui dos filmes. Gabriel, todo mundo falou mais e ela falou menos. Não sei se foi Isso! esse. Aham. Ah, eu lembro. Ela, claro, foi a primeira vez dela. Ela falou que se divertiu bastante e tal, mas eu lembro que acho que é Maria o nome dela, a maquiadora. Na verdade, aquele podcast foi engraçado, porque, tipo assim, entrou o Felipe e todo mundo se empolgou para falar dos filmes e tudo mais. E, tipo Sim. assim, ela, claro, por ser mais nova ali e tal, mas ela curtiu bastante, porque ela assim, que ela se sentiu super bem, ela falou que ia participar mais vezes e tal. Ela é uma baita, uma maquiadora, assim, nas redes sociais eu vejo ela é uma baita maquiadora, assim. Uma pessoa, assim, no ramo dela, excepcional, assim, o trabalho que ela faz, né?
Mas foi divertido aquele episódio mesmo, eu lembro. Nossa, falando nisso, eu vou passar o contato do Rui Marques. Ele é um diretor de cinema de Curitiba, que ele faz um monte de trabalho muito legal, ele tá fazendo um monte de coisa, e ele é acessível também para podcasts. Daí fica ali um. Me lembre depois de passar o contato, Rui Marques e do Christian Boomer, que também é maquiador, cosplay e tudo mais. São legais, Legal, fãs legais. E legal. É legal, assim, que o podcast, ele acaba trazendo uma coisa, assim, que eu aprendi. E no começo, quando eu comecei, eu e o Giovanni, a gente não tinha muita ideia de expandir, tipo, eu e ele. Amanhã a gente recebe o Ivo. O Ivo foi o primeiro convidado dessa nova fase, que foi, acho que pelo episódio 13, né? Até o Giovanni me deu uma caneca. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, só um minuto. Vou pegar. sem problemas. 2 horas depois. Ó, pessoal, não é o 13 do Lula, tá? Mas é aqui, ó. Eu tenho uma caneca do Gimito, olha só. Ah, é. Quem me deu essa caneca aqui foi o Giovanni. Eu sou muito grato a ele. Acho que todo podcaster tem que ter uma caneca. Eu ainda quero fazer a camiseta ainda, eu acho que é o meu próximo passo, né? A gente mudou a logo agora recentemente. Mas o Giovanni, ele sempre fala, né? Que foi nesse episódio aqui que o Gimito definitivamente começou. Porque antes era eu e ele, só pegava tipo Punisher, vamos conversar sobre Punisher. Mas aí o Ivo falou assim: quero participar de um episódio com vocês. Aí a gente trouxe ele. Aí, vamos trazer esses nossos amigos aqui de São Paulo. Aí fomos lá, trazemos. E aí no começo era aquelas coisas, só trazia aquele pessoal que a gente conhecia, os amigos, tal, tal, tal. E eu lembro, assim, uma história engraçada. A gente foi trazer a primeira convidada mulher no podcast, que foi a Gabi, do teclado. E eu lembro, assim, que todo mundo, a gente tava um pouquinho nervoso, porque, assim, até então o Jimmy só tinha participado homem, não tinha participado mulher. Aí eu lembro que, tipo assim, a gente ficou, tipo, com aquele peso, cara, será que a gente vai poder, tipo assim, será que ela não vai se sentir desconfortável e tal? Porque bateu aquela coisa, assim, tipo, aquele sentimento. E não, foi super tranquilo, e depois a gente teve, assim, meses que a gente chegou a trazer até mais mulheres, e o engraçado é que, às vezes, quando eu olho, no geral, claro, o público masculino é maior, mas tem meses que o público feminino é maior que o masculino do Gimito. Isso é uma coisa que me chama a atenção, né? A gente já trouxe psicóloga, a própria Maria, tem a Luana, a Larissa, que já participaram, a Vanessa também, que participa direto, a Vitória, que participou. Então, o Gimito, ele tem várias pessoas que, assim, participaram de episódios recorrentes, como você também, né, professor, que participa, volta e meia, tá com a gente, né? Alguns, a Prira, agora me fugiu o nome da outra menina lá também, mas foram muitas pessoas, assim, que participaram de vários episódios, né? E assim, o Gimito ele deu um salto muito grande. E se não fosse o Gimito, né, eu talvez não, que nem eu falei, talvez a nossa amizade se passaria mais assim batida, né? E o podcast ele unificou esse elo, ele trouxe isso e é legal assim. Eu jamais, por exemplo, pensaria que eu teria uma conversa com o Christian Toledo da RPC. Tipo, pô, foi um Sim. marco muito legal assim, sabe? É verdade que ele é muito simpático? Muito simpático, uma pessoa excepcional. Eu sempre, assim, olhava assim na televisão e falava assim, cara, o cara lá da televisão e tal, e nunca passava na minha cabeça que eu ia estar trocando ideia, né? Tempo atrás eu também tentei entrar em contato, mas como também pegou a época de campanha, não conseguiu, o Jasso Goulart, né? Pô, Sim. Jasso excepcional, tal, todo cidadão de Paraná conhece o cara, baita comunicador. O repórter da infância de todo mundo. Repórter foi todo mundo, né? O Globo Esporte, depois ele ficou ali um tempo na própria RPC ali fazendo também algumas enquetes, então era muito legal. Agora ele foi pro Balanço Geral, mas é o repórter de infância de todo mundo, né? Mas, professor, você, assim, você pensa mais pra frente também, você pensa em montar o teu próprio podcast depois que começou a participar do Gimito? Tu pensa, tipo, fazer o seu, assim, ou você acha que não curte muito e tal? Então, eu já várias vezes, né, alguns alunos até pediram: professor, por que você não faz vídeo? Até mesmo quando eu participava mais do grupo de cosplay, do Steam Play e tudo mais, várias vezes o pessoal falava: não, por que você não já aproveita, já tem um material, já tem uma boa dinâmica, faz mais vídeos. Só que para mim é uma coisa muito complicada eu pegar, gravar, editar, pensar, fazer o roteiro. Para mim não funciona. Tá? Uma coisa legal é você reconhecer suas capacidades. Eu já sou uma pessoa que eu já sou muito ansiosa para fazer o que eu tenho que fazer de básico. Eu sou aquela pessoa que quando eu vou conversar com alguém, eu tenho que pensar
20 vezes antes sobre como que eu vou perguntar, qual vai ser a reação da pessoa, se acontecer isso, o que que eu faço, o que que eu vou ter que fazer para isso, e assim, isso é em qualquer momento. Até quando falo com a minha namorada, eu falo para ela, olha, é, eu sou uma pessoa que penso 20 vezes antes de abrir a boca para falar com você, porque eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, eu sou uma pessoa que tenho dificuldades de me relacionar com outras pessoas, sempre fico mais ali quietinho, mais na boa, mais tranquilo. Claro, quando as pessoas me dão oportunidade para falar, daí eu sou essa matraca que não para, né? Sou essa metralhadora. Não, mas você fala tranquilo. Ih, professor, comparado a mim, você é bem tranquilo. Ih, Então, daí assim, eu sei que para gravar vídeo eu não consigo, eu participo, ajudo, já tentei fazer algumas edições ali, teve um evento que foi durante a pandemia, que foi o Autômato a Vapor, que é um evento que até foi no YouTube e tudo mais, que daí foi convidado várias pessoas para fazer uns vídeos. E eu fiz um vídeo que deu, acho que 1h30 de material bruto, ele foi reduzir para 1 hora em 1 hora só. E assim, foi um. Eu me desesperei, eu desisti no meio do caminho, daí, não, vou terminar. Então eu sei que gravar vídeo não é comigo. Nem vídeo curto, nem vídeo longo. Então eu deixo isso para pessoas muito mais capacitadas, pessoas muito mais com uma finesse, um talento natural, como vocês da juventude, dessa nova juventude que está chegando, como o pessoal ali desse canal, um canal que eu admiro muito, que eu estou sempre ali acompanhando, escutando, né? Não sei se você já ouviu falar do Gemito. Né? Então, então tem as animações, né, que a gente trabalha, né, e eu acho assim que o Smith me despertou um outro olhar também. Desculpa ter cortado, professor, acho que você ia terminar uma frase. À vontade. Não, o que eu ia comentar é que o Smith, ele abriu também uma área, assim, por exemplo, como a gente trabalhava só em áudio, eu me espelhei muito no Jovem Nerd. Vocês conhecem o Jovem Nerd, né? E você já viu que ele tem aqueles cortes que eles fazem, animações, das historinhas, e eu acho muito genial aquilo, assim, muito legal, o jeito que eles fazem, e eu falei, quero fazer isso pro Gimito. Fui atrás de como ver, como é que faz. Claro, fazer muito mal e porcamente as historinhas, mas era legal, assim, de ver como é que funciona algumas coisas no podcast. E aí você via, assim, que o pessoal começou a gostar e tal. Depois que veio as inteligências artificiais, eu, claro, vi aquilo e falei, cara, posso criar muita coisa aqui agora, o céu é o limite. Criei jogo, criei historinha, criei bastante coisa, bastante conteúdo, assim, pro Gimito tentar sair só de um podcast, né? E foi onde me apaixonei pelas animações, né? Hoje eu uso Adobe Character Animator, né? Mas tem o Adobe Animate Voice, que você mesmo gratuitamente cria, e o próprio Suna, que você cria músicas, né? O Suna é uma inteligência artificial que ela cria e o resultado é bem assim, para mim é bem satisfatório. Claro que não é a mesma coisa, mas assim, é uma das inteligências que eu acho que eu mais utilizo hoje é a Suna. Mas eu vi uma inteligência artificial que faz quadrinho agora faz pouco tempo. Quadrinho, e é grátis ainda, não é paga, ela é um cara que postou naquele site de programação lá, como é que é o nome? Aquele que é GitHub. Sim. Ele publicou lá, tipo assim, código aberto e tal. Você coloca lá. Só que assim, é um pouquinho chatinho de usar. Ela demora, né? Tipo, tem uma outra que é o GizAI, que tem um monte englobado em uma só, né? Sim. E tem algumas animações. E eu tô usando um outro aplicativo aqui também. Você tá com o telefone fácil, professor? Tô. Deixa eu mandar aqui para você, que eu fiz umas animações aqui, por exemplo, que você pega e constrói os memes, assim, ó. Deixa eu pegar aqui para mandar aqui para você. Eu fiz aqui vou pegar um meu aqui engraçado aqui, que só para... Eu vou colocar na tela para o pessoal também assistir, mas aqui, ó, por exemplo, eu posso construir, por exemplo, um meme que é para ser, por exemplo, de uma pessoa. Você pode colocar a tua cara. Eu tô usando isso para fazer os memes do podcast. Tipo, criou o plano de cargos e carreira dos servidores da educação, saúde e do quadro. Caralho, tem uma batida ali. Eita. Então, por exemplo, vai fazer um meme, vai fazer um cortezinho do meme aqui durante o episódio. Eu vou botar a minha cara. Se o convidado às vezes permitir, também bota na cara do convidado, se o convidado quiser, tal, mas mais as cagadas que eu faço ao vivo aqui e tal.
Então é legal, assim, tipo, ela deu um ar pra uma criatividade e ela faz mais rápido, ela dá na minha opinião, ela pro design, se você souber usar, ela foi bom. Mas é claro que, tipo assim, pra narrar, tipo, a dublagem, assim, não, eu acho que a dublagem brasileira nem se, tipo assim, nem se compara. Tipo, os dubladores brasileiros com a inteligência artificial, são duas coisas, tipo, se pega um Guilherme Briggs da vida, você vê que o cara. Você curte dublagem, professor? Sim, Dublagem brasileira? sim. Eu acho que a dublagem brasileira é sensacional. Assim, a gente tem os melhores dubladores do mundo, pra mim. Ah, tirando aquelas escapadas que de vez em quando acontecem, mas assim, é sensacional. O Sim. trabalho que a galera faz para conseguir pegar e adaptar o jeito de fala, adaptar as frases. Tem muito ator que, quando você vai ver no idioma original, perde completamente a graça. Ou então perde completamente aquela questão do tipo, nossa, aquele ator sensacional. Foi um choque que eu tive, por exemplo, quando eu fui pegar e ver Terminator, Exterminador do Futuro, original. É, é verdade, eu também tive. Daí você vê aquele sotaque do Arnold Schwarzenegger. Parece que ele está querendo fazer qualquer outra coisa a não ser falar. I'll be back. Enquanto o dublador é sensacional, ele dá uma imposição, tem ali todo um trabalho muito bom. Inclusive, os primeiros eventos de anime que eu fui assistir foi justamente para conhecer os dubladores, para ver esse rosto por trás da voz. E acho assim muito é incrível como a gente às vezes ouvindo a voz imagina que é uma pessoa de um jeito, uma outra forma, e quando conhece ela pessoalmente é outra coisa diferente, completamente diferente. Igual o do dublador do Ben 10. Que achava que era uma criança, você vai ver, não, é um cara gigantesco. Não, e eu acho que assim, o ápice, sei lá, acho que da dublagem brasileira, eu pelo menos considero uma obra de arte da dublagem brasileira, porque eu falo, esse Sim, filme não existiria se não fosse a dublagem brasileira, que é o Toy Story. Que pra mim exato. assim, para mim aquele filme lá, ele só existe pra nós por causa dos dubladores. Amigo, estou aqui, Sim, tem uma cobra na minha bota. Porque assim, o Toy Story, você assiste ele e você fala, caraca, o trabalho que eles fizeram em cima, acho que o americano, se não me falha, é o Woody, acho que é o Tom Hanks que dubla, né? sim. Mas assim, não chega nem aos pés da nossa versão, assim, do filme, é muito legal, Carisma. assim. O Carisma, carisma da voz, assim, é totalmente diferente. Lá nos Estados sim, Unidos, o pessoal consegue ter um carisma pelo Woody por causa do Tom Hanks. Mas aqui a sim. gente tem completamente diferente, porque é um carisma pelo personagem. Então a gente consegue aproveitar muito melhor. Isso tem uma outra relação com o personagem, a gente tem ali uma outra interpretação do filme. E também nos jogos, quando chegou ali 2013, 2014, que as empresas de jogos começaram também a ter um pouco de interesse em dublar os jogos do Sim. Brasil, porque eu vim de uma infância que a gente tinha que se virar para traduzir o inglês dos games, né? Principalmente É, quando ia jogar, tipo, jogo de RPG, se lascava, tipo, tava lascado, tinha que a traduzir. minha época é a época do pessoal pegar e ter que traduzir do japonês. Que a gente já não É, traduzia, a gente só ia lá chutando e, ó, pegando a opção terceira coluna dá certo. sim. Tinha que, tipo assim, tinha que ser na tentativa e chute, mas assim, era muito engraçado, assim, de ver que agora começou a vir os jogos mais dublados, então é legal também, pô, você pega o trabalho ali, por exemplo, do Far Cry 4, assim, que tipo, aquela dublagem, assim, aquele vilão, assim, né, pô, é sensacional, assim, eu acho muito bacana, muito legal. E assim, professor, agora a gente está falando sobre obras aqui cinematográficas e tudo mais. E também vamos falar sobre livros também, né? O que você está lendo no momento? No momento, inclusive, eu tô com ele aqui perto. Só um instante. Esse daqui foi ali em meados de 2012. Deu uma super polêmica, porque fizeram a versão do filme desse livro, que a galera considerava que era infilmável, porque é uma crítica muito sarcástica, muito polêmica, de uns temas bem, assim, barra pesada. Acho que eu Opa. não consegui ver. Pera aí. Ah, eu tô com. Aqui, ó. Ele está de volta. Isso, né? Ele está de volta, do Timo Vermes. É um livro que é como se, de repente, meados de 2011, lá na Alemanha, Adolf Hitler reaparecesse.
Caraca! Como que seria a reação do Adolf Hitler com a Alemanha do momento ali da época de 2011, 2012, que estava começando a voltar o extremismo político, que estava começando a voltar na Europa ali, movimento de extrema direita, e os dilemas com a Angela Merkel, com a questão da formação da comunidade europeia, a galera querendo sair, querendo entrar, quem pode, quem não pode, os dilemas com os imigrantes. E assim, eu li ele em 2014, primeira vez. Achei ele muito interessante, tem umas piadas sensacionais de história. Para historiador, são piadas que fazem muito sentido. E a descrição que ele faz no final do livro é uma crítica muito severa ao movimento de ressurgência desses movimentos extremistas, de como era fácil a população aceitar essa situação, só que lá na época ele foi muito criticado por dar essa visão que o povo é burro. É impossível que a extrema-direita vai voltar a surgir no mundo que a gente conhece. E aí, 10 anos depois, relendo ele agora, e vendo o que está acontecendo na Europa e o que aconteceu no Brasil, você consegue perceber ali que tem muitos indícios das necessidades da população. Mas o livro é muito bom, tá? As cenas do Adolf Hitler se apresentando para as pessoas e as pessoas perguntando: opa, qual que é o teu nome mesmo? Tem certeza que é isso? A cena dele pegando e tendo que fazer o e-mail, mexendo no computador pela primeira vez, Caraca. Conhecendo uma gótica, Meu Deus do céu. Se apaixonando por uma alemã linda, maravilhosa, o sobrenome dela é turco. E assim, é uma sátira, é um livro de comédia. Uma sátira. Uma sátira. Uma sátira. Vai ser legal, Muito legal. Bacana. Não, ele está de volta. Tem um filme disso aí ou não? Tem um filme. Vou Tem um assistir. filme, eu acho que o filme é alemão e britânico. E assim, ele é bem legal também. Ok. Ele conseguiu capturar bem a essência. Bom, eu vou pegar o livro que eu estou lendo agora, nesse momento, só um minuto. À vontade. Esse aqui já dispensa comentários. Ayrton Senna, apaixonado por Fórmula 1, gosto muito de Fórmula 1. Então essa aqui é uma gigante, o livro. Uma biografia aí pra mim, herói nacional, né? Ayrton Senna, e gosto muito, assim, sabe, de automobilismo. Assim, faz pouco tempo que eu comecei a gostar, mas a gente, inclusive, vai ter um podcast sobre Fórmula 1 novamente. É um dos assuntos, assim, que eu tô trazendo muito esse ano. Eu curto bastante, acho que é uma coisa, assim, que eu acho que é bem legal. E a Fórmula 1, é uma coisa, assim, que é muito interessante. Você já assistiu aquela série Drive to Survive da Fórmula 1, professor? Mais ou menos. Um dia que você tiver a oportunidade, assim, se você tem um compromisso nenhum, assista. Eu não gostava do esporte, não gostava, e na verdade até falava assim, que Fórmula 1, um negócio chato e tal. O dia que eu assisti a série Drive to Survive da Netflix, que ela explica certinho como é que funciona, o que é um treino livre, o que é uma classificação, como é que funcionam os critérios, e mostrar toda a drama do piloto ali. Cada episódio geralmente foca uma equipe diferente para explicar, e aí cada episódio é uma temporada da Fórmula 1 na vida real, ali começou em 2018. É muito legal, você sai ali entendendo um pouco da vida do piloto. Eles fazem, mostram a vida pessoal do cara, que o cara tá sofrendo pressão e tal. Então é muito interessante, assim, você tem um outro olhar sobre a Fórmula 1 em si, né? E é legal, assim, agora vai ter a série do Senna agora em novembro, também quero assistir, acho que vai ser uma série bem legal. E, bom, eu também, no meu Kindle, tô com The Witcher, né? The Witcher, você já leu The Witcher? Só um instante. Vai ter todos, quer ver? Olha aí, ó, dá pra ver daqui. Que aqui fica a câmera tá meio, tipo, mais legal. É que o meu quarto tá meio bagunçado, então eu botei ali o blur. Que essa edição é bonita, hein? Não é a edição nova, né? Ou Aham. não? Caraca.
Só um Qual que é o instante. melhor? Eu tô no terceiro. O terceiro acho que começa a contar a história mais linear, né? Porque os primeiros é muito conto, né? Das capas coloridas. Legal. E você gostou, professor, do livro do The Witcher? Olha, gostar. Eu li isso daqui em uma semana. Caraca, uma semana. Ô, louco, professor, devorou os livros. Sim, não, é. O primeiro livro, assim, eu li, eu acho que umas 3 horas. Devorei ele inteiro. Eu tava viajando, tava vindo pra Mafra e eu já fui lendo ali. Quando eu cheguei na, na rodoviária, faltava 20 páginas pra terminar. Você lê rápido então, hein? Não Certo. só. É que assim, a leitura é muito boa, eu gosto de ler, assim, eu vou lendo rápido. E quando eu trabalhei na. Eu trabalhei 3 anos numa livraria ali no aeroporto. Aham. Então a gente recebia muito livro e eu fui me adaptando a fazer uma leitura mais rápida mesmo. Para pegar ali as informações, pegar assim. Gosto muito de devorar livro desde a minha infância. Eu até brinco que o primeiro livro que eu li foi A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, e o segundo que eu li foi a Bíblia inteira, com 11 anos. Não recomendo. Caraca. Tem partes ali que não são para criança. Não é bem, não é bom. Mas, assim, eu quando era criança, meu pai comprava muito gibi pra mim, né? Ele me acostumou primeiramente com os gibis. E eu não gostava de Marvel, de Liga da Justiça, eu gostava de Turma da Mônica. Eu gostava de Ah, tudo. todo Pior que eu mundo gosto. gosta da Turma da Mônica. Não tem Não, quem não goste. e pra mim os melhores não era nem tipo, a Cebolinha, o Cascão, a Magali e tal. Porque assim, tipo, é legal, assim, tipo, é divertido. Aí tinha o dinossaurinho, acho que era o Biteco, alguma coisa assim. Mas eu gostava do Cebolinha e o Louco. Porque era um Ah, gibi sim. maiorzinho, era já capa dura, assim, era uma capinha diferente. Eu achava muito legais aqueles gibis, assim, sabe? Tinha um dos Star Wars também, numa época, que eles que fizeram com os filmes também, foi legal. Que É, o Star Wars ele teve. Se eu não me engano, o 9 só saiu porque a galera começou a fazer muito sucesso com o gibi, sim, a história em quadrinho. exatamente. E aí também, e um que eu gosto também, que assim, que eu tenho, acho que aqui em casa também guardado, porque eles já são. Só que era umas edições, só que eles eram bem mais caros. Por exemplo, Turma da Mônica, você comprava por R$ 1, você comprava um gibizinho da Turma da Mônica. Sim. Hoje tá caro o gibi, não sei se chegou a ver. Esses dias eu Não, fui eu na já vi. banquinha, Nossa, hein? eu A fiquei tipo. inflação do gibi tem alguma coisa errada. Eu fui assim, eu fui gostando de Turma da Mônica até o dia que o Maurício de Souza decidiu lançar a Turma da Mônica Jovem. Ali eu parei. Ali acho que era 2008. Eu tava na Sim. quarta série. Aí eu parei. Aí eu falei, não. Eu não gostava. Pior que eu não gostava. Assim, nada contra. Talvez o pessoal vai. Mas eu não conseguia ler aqueles mangá. Porque era primeiro era de trás pra frente. Eu tinha Sim. uma dificuldade com aquilo, assim, sabe? E aí eu gostava muito da Turma da Mônica mesmo, assim, mais simplesão tal. E achava É o engraçado. tradicional. Gostava, principalmente da Magali também, achava legal. E sempre era um pessoal, o Chico Bento também, né? Você sempre comprava de um específico, né? Tinha antigamente. E Sim. era bem legal, assim, tal. Tinha uma caixa, assim, de bebida cheia de bi, até a boca caindo, assim, de bi. E tinha alguns de super-herói ali, mas eu o de super-herói era muito complicado porque a história não terminava, aí tinha que comprar outro e tal. Também tinha do lado do One Piece, mas também não ia, eu gostava de Turma da Mônica. E aí, chegou um momento que eu fui para os livros, né? Então, peguei toda aquela caixa de bi, né? Já tinha meus irmãos já tinham os livros do Harry Potter, deixou aqui em casa e tal. Comecei no Harry Potter, me apaixonei muito pelo Percy Jackson. Na hora, não, era uma leitura bem simples, assim, me devorei também. É, Jogos Vorazes, gostei muito. Jogos Vorazes já no terceirão, já li. Também O Diário de um Banana. Nossa, tem acho que 8 livros deles aqui em casa. 2010 ali, acho que lançou o primeiro filme. E aí eu tive muita leitura, assim, sabe, na minha vida. Meus pais sempre incentivaram muito eu a ler, né? E meu pai gostava, assim, de comprar gibi pra mim e tal. Então eles me incentivaram muito com os gibis, né? Isso é excelente. Isso é ótimo. Não, muito legal, assim, sabe? E o que eu gostava também, só que esse era um gibi mais pra elite, né? Eu não tenho muitos, é elite.
Eram os do Garfield. Eu adorava aqueles gibis do Garfield. Garfield, pra mim, os gibis do Garfield, cara, que legal que era. E o mais pica das galáxias, que aí também era capa dura, caro pra cara, já eram uns 40 um gibi, era o Tex. Ah, sim. O Tex, eu entrei num grupo do Telegram que tinha todos publicados no Tex, eu queria ler. Eu gosto de faroeste, sabe? Eu acho legal. Só que aquele Tex, assim, era aquele gibi, assim, pra adulto, assim, já era uma coisa... Era, na época também, meu pai ia lançar o Indiana Jones, o Reino da Caveira de Cristal. Aí, pai, o que é esse Indiana Jones? Aí o pai, na época, mostrou os filmes. Aí eu falei, nossa, cara, Indiana Jones. Eu gostava mais de Indiana Jones do que Star Wars, assim, e tal. Harry Potter e Indiana Jones, assim, ficou muito na minha infância. Assisti os 3 filmes, assim, nossa, várias vezes. Aí eu assisti... Quando eu fui assistir o 4º filme, na minha visão de criança era bom. Depois fui descobrir que o filme é uma merda, né? Tipo, nunca ficou ruim o filme. E o 5, meu Deus, o 5 eu não vou nem falar, assim, é terrível. Mas assim, pô, a Última Cruzada, que filmaço, tal, eu gostava muito. E você, o que você leu na sua infância, professor, assim? Assim, do Tex, eu só fui conhecer ele quando lá na Biblioteca Pública São José, quando era ainda lá no Centro Cultural, que era um espaço bem maior, eles tinham os gibis do Tex estavam todos lá. Estava disponível para leitura. Caraca, todos. Uhum. Se eu não me engano, era do 1 até, que eu me lembro, tipo, até 55, 56. Aham. Eu não sei se tem mais depois disso, mas assim, tinha uma infinidade lá que a galera lia e tudo mais. De infância, eu não. É aquela coisa. Eu passei a ler bastante a partir depois ali dos 13 anos de idade, quando eu comecei a ali aproveitar que eu saía do colégio do Silveira da Mota. Daí, como tinha um terminal na frente, daí às vezes demorava muito o ônibus, daí eu ia até ali o final da 15 para na Sebo que tinha ali para comprar os livros. Daí eu gostei, assim, o que eu me apaixonava. Júlio Verne, que eu tenho a coleção em casa lá em São José, tenho, acho que dos 80 romances, eu tenho uns 42 dele. Histórias de aventura, os histórias de terror, o Edgar Allan Poe, o Robert Louis Stevenson. O... Uma falha que eu sempre tive, mas que eu consegui recuperar, foi que eu nunca tinha lido nada do Lovecraft na infância, na juventude. Daí eu fui ler agora, recentemente. Aham. Então, é que assim, é aquilo que eu falei. O primeiro livro que eu tive contato foi a Ilha do Tesouro, porque eu tinha visto na 4ª série Os Muppets, na Ilha do Tesouro, o filme. Achei muito legal. Aí deu umas 3 semanas, o colégio foi para uma feira de livros, uma das primeiras feiras de livros que teve ali em São José, e eu tinha R$10 que eu tinha ganhado de mesada. E eu fui lá e comprei meu primeiro livro. Uma edição super bonita, super legal. Terminei de ler, só que em casa não tinha muitos livros. Os meus pais, eles são mais assim do interior, então Aham. não tinha tanto livro. Sim, E sim. assim, o que tinha em casa era o Dicionário Aurélio, que eu também li. Legal. Eu nunca li o dicionário. Isso eu não posso ler o dicionário Aurélio. Não gostar. Digamos que é uma leitura muito alfabetizada. Legal. Só é ruim porque você já sabe como termina. Não é letra Z. E, E a Bíblia? A Bíblia. A Bíblia você leu inteira? Sim. 3 Nossa, vezes. eu tô. Vou dizer que eu não tô. A minha tá aqui. Eu não retomei. Eu tô em Oséias. Mas eu tenho 2 Bíblias aqui comigo, né? Mas assim, a Bíblia é um livro que eu ainda quero. Só que assim, eu parei um tempo para fazer o estudo em si, né? Porque chegou num Sim. momento que eu me perdi muito na parte. Eu queria ler de Gênesis até Apocalipse. E eu ia lendo, tentando ler 2 capítulos por dia. Só que tem uns momentos que você não consegue compreender algumas coisas. Aí, isso, eu comecei a ler em 2011. 2011, eu não terminei até hoje. Porque durante muito tempo eu fui parando, aí esquece, Sim. aí volta. E sempre, que nem eu falo, sempre tem uma coisinha ou outra. Eu fiz a primeira leitura, eu tinha 11 anos, quando eu recebi da minha madrinha uma Bíblia a Sagrada Família, da edição pastoral, aquela de capa azul. Aham.
Que daí eu fiz a leitura, só que daí eu não fazia a leitura das notas de rodapé, só a leitura do Sim. texto geral. Que daí eu fiz a leitura inteira, daí fiz uma. Quando eu tava na Crisma, daí eu fiz uma leitura, daí eu pulei a parte dos Salmos, Provérbios, Cânticos, daí só textão mesmo do Velho e do Novo Testamento, e daí a última vez que eu fiz uma pós-graduação online, aproveitar a pandemia, de ciências da religião. Daí eu dei a terceira e última leitura, que daí eu foquei mais no Novo Testamento. Eu acho a Bíblia um livro fantástico. É o livro mais vendido no mundo, né? E com razão, né? É um livro fantástico, é um livro que a gente sabe que muda vidas e ele merece ser muito estudado. E até hoje a gente literalmente é um manual para nossa vida, né? Sim. E é muito interessante, assim, para a gente que é cristão, é um livro assim excepcional para nossa vida e principal livro, eu diria, né? Atualmente, né? E isso já entra na minha perguntinha capciosa, mas, assim, claro que você vai dizer que é a Bíblia, mas, assim, vamos tirar a Bíblia fora, que aí a Bíblia seria o livro cristão, né? Mas, assim, você vai passar férias aí, numa ilha deserta e tudo mais. Qual livro você levaria e por quê? Essa é a minha perguntinha capciosa para você hoje. Tá. Quer a resposta mais poética ou a resposta mais prática? Mais poética, com certeza. Poética? As Mil e Uma Noites. Por quê? Olha, se eu tô numa ilha deserta, só tá eu sobrevivendo, provavelmente meus dias vão ser dias de muita luta e cansaço, ao menos que eu tenha descanso na hora de sonhar, e nada mais poético do que ler as histórias assim, que são maravilhosas. Eu tenho a versão dela, a última que saiu, o texto integral traduzido, sem a censura, e assim, são histórias muito boas. Legal. E, bom, professor, eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui hoje. De verdade, você é um cara muito querido nesse podcast. Eu gosto muito, né, de estar com você na tua presença aqui, conversando. Amanhã você vai estar junto com a gente para entrevistar o nosso parceiro Ivo, sendo meu Claro. co-host. Legal. Vamos ver. Então amanhã, pessoal, o senhor Ivo vai estar aqui, tá? Amanhã, eu digo assim, amanhã a gente vai gravar, né? Mas vai sair o episódio, vai sair um tempinho depois, né? Porque agora em vídeo, vou te falar, dá um trabalho, é muito mais trabalho que áudio, né? Eu Sim. ainda tô editando o primeiro ainda, tá quase terminando, mas não terminei ainda, né? Então, pessoal, vai ser feito um trabalho de qualidade de imagem, os memes vão ser criativos, a sonorização também e tal. Então eu tô trabalhando para que seja uma coisa bem diferente, uma coisa assim que eu falei, eu gosto de fazer uma coisa diferente, falo assim, ninguém fez isso, eu vou fazer, para chamar atenção e tal, né? Claro que o principal aqui é o bate-papo, né? E sem sombra de dúvida, o áudio, principalmente o áudio, eu gosto que o áudio esteja intacto para que a gente possa escutar bem, tá? Então, nesse novo formato. E amanhã a gente recebe o nosso primeiro convidado de volta, que foi do episódio 13, o Ivo, que vai estar aqui falando o mesmo bate-papo, né, para trocar uma ideia. E já faço um outro convite, professor. Domingo, às 8h30. Na quarta-feira, às 8h30, vamos estar aqui com o Vitor, juntamente com o pessoal aqui, para falar de Harry Potter. Olha isso. Opa, maravilha! Legal, Harry Potter. Então, assim, a gente vai trocar uma ideia sobre o Harry Potter, e aí conversar e tudo mais. Ele que gosta, né? Mas acredito que o bate-papo vai ser mais sobre o Harry Potter. E aí, no domingo, próximo domingo, fora esse, no outro, especial de 4 anos do Gimito. E também, aí vai ter, aí, professor, você vai participar bastante, né? E aí, esse sim, o bendito do Chupetinha, quero ver se ele vai estar participando com a gente. Torcendo para que sim. Tomara. É difícil, porque assim, ele é o Alessandro, né? Acho que é Alessandro o nome dele. Ele trabalha bastante e tal. Então toda vez que ele participa é o caos absoluto. Não sei se ele vai estar, tá, gente? Mas assim, de qualquer forma, eu quero fazer uma festa bonita. Lembrando também que vamos ter o episódio 200, que é uma entrevista que a Marina vai fazer comigo, que acredito que saia, que o especial ele vai ao ar no dia 31. Geralmente ele vai sempre ao ar no Halloween, que foi o dia lá 31 de outubro de 2020 que a gente começou. Saúde, professor. Que a gente começou. E aí a gente também, no decorrer do podcast, a gente vai também trazendo os próximos temas. Mais uma vez, eu queria agradecer ao professor por estar aqui com a gente. É uma honra estar recebendo aqui para essa segunda entrevista nesse novo formato.
Bom, gente, lembrando que fica a critério do convidado se quer vídeo ou é áudio, né? Então a gente vai continuar em alguns episódios fazendo áudio, tá? Mas agora o convidado ele pode escolher, né? Então a gente vai estar gravando também muitos episódios em vídeo. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Lembrando também, redes sociais do Gimito vai estar aqui na descrição desse episódio. Só olhar lá. Beleza, gente? Valeu! Opa! Então até mais, pessoal. Não percam os próximos episódios e estamos aí.